tudo aí, ó. Tá bom. Então, queridos, encontre uma posição confortável. Tragam atenção para o momento presente, para o corpo, onde vocês estão sentados. Deixa o corpo ficar completamente calmo, relaxado. Deixa a respiração fluir no seu ritmo natural. Traz a tua mente agora para essa imagem de Guru Rinpoche, representando o Buda, Shakyamuni, toda a linhagem de mestres que mantém esse ensinamento, esse caminho de transformação vivo. Aqui representado por Guru Rinpoche. E a gente faz uma breve contemplação dos 4 pensamentos para purificar a nossa motivação, de forma muito clara e sustentada, para manter a nossa prática. Então, a gente lembra, né, os 4 pensamentos, que, na verdade, são um diagnóstico da nossa situação, de todos os seres, agora, no samsara, operando com essa mente que não reconhece a sua verdadeira natureza. Então, a gente vê a preciosidade da nossa vida humana. Então, tem umas frases já prontas aqui, que eu vou usar uma outra sequência aqui, que a gente tem também. Então, ter tempo livre para praticar sem impedimentos é uma oportunidade extremamente difícil de encontrar. A gente olha para a nossa vida agora, aqui nesse corpo, a fragilidade que é a nossa experiência, mas a gente tem essa oportunidade de praticar com uma mente clara, não importa quão difícil possa ser as nossas circunstâncias nesse momento. Mas nós encontramos o Dharma e encontramos os mestres. Segundo pensamento sobre a impermanência. A medida desta vida é que ela terminará. O nascimento está sempre sujeito à morte. A gente não esqueça disso. Que a gente possa ficar à vontade todos os dias, a cada hora, sabendo que esse momento aqui, por exemplo, pode ser a nossa última sessão de prática. Importante a gente se tornar confortável com a compreensão da impermanência, morando no limite, sabendo que tudo está sujeito à transformação. Então, as aparências vão deixar de parecer tão reais para nós. A gente vai deixar de dar tanta importância às coisas. Terceiro pensamento sobre a lei de causa e efeito. Os efeitos das causas criadas em atos virtuosos e não virtuosos nunca falharão. Saiba que você carrega as impressões de tudo que já fez nesta e em inúmeras vidas passadas. Enfrente isso. Aceite-o com gosto de saber que podemos purificar o passado. Podemos nos alegrar com o passado. E podemos ter imenso cuidado em cada detalhe de nossas vidas. Agora, para agir da melhor maneira possível. Por último, o 4º pensamento, que é sobre o sofrimento. Os 3 reinos do samsara são apenas um oceano de sofrimento, dando voltas e voltas. Encare o fato de que enquanto o samsara existir, enquanto houver fixação da nossa mente à dualidade, essa experiência não vai funcionar, não vai nos trazer felicidade. É normal que as coisas deem errado, que a doença nos atinja, que a decepção venha. Deixe que então que a sua mente se afastar das ocupações e preocupações desta vida com a clareza do que é mais importante, que é treinar a nossa mente para liberar ela da ignorância da sua verdadeira natureza. E com isso transformar as nossas ações, a nossa realidade. Então, quando a gente mantém tudo isso em mente, essa contemplação em mente, a gente aspira então
a nossa mente se transforme no Dharma, toda a nossa experiência se oriente para a verdade. Então é com essa motivação que a gente então vai, com total clareza, tomar refúgio naquilo que vai nos ajudar nesse processo. São as 3 joias. Vão nos fazer entrar num caminho verdadeiro de transformação. E o cultivo da mente do despertar, que é a mente que busca a iluminação para benefício de si mesmo e dos outros. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Rishe Dupe Concho Sungira Jinla Dadandro Du Senchena Chanchu Boadu Kyapsuchi Namo Lama Rishe Dupe Concho Sungira Jinla Dadandro Du Senchena Chanchu Boadu Kyapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberá-lo. Sankedroa Kundontu Lama Sankedromi Kanla Gandu Trileki Droa Dam Chau Sankedroa Kundontu Lama Sankedromi Ganla Gandu Trileki Droa Dam Chau. E para trazer as bênçãos para a nossa prática, então a gente faz essa prece 7 linhas fazendo uma prática de Guru Yoga com o Guru Rinpoche. A prática de Guru Yoga nos faz lembrar que corpo, fala e mente dos nossos mestres são inseparáveis do nosso corpo, fala e mente, principalmente nossa mente. Então, a gente vai fazer a prece 7 linhas 3 vezes, uma vez em português e 2 vezes em tibetano, e a gente pode fazer em cada uma das vezes receber as iniciações, a iniciação de cor, imaginando a letra A branca na testa de Guru Rinpoche, e um fluxo de luz branca vindo diretamente para a nossa testa, purificando todos os outros crescimentos do nosso corpo. Na segunda vez, a gente pode imaginar um A vermelho na garganta de Guru Rinpoche, emitindo um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta e purificando todos os outros crescimentos da nossa fala, da nossa energia. E na terceira vez, a gente pode imaginar que de um rum azul índigo no coração de Guru Rinpoche flui um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração, purificando todos os nossos outros crescimentos de mente. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daqueles. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Wage Nyugi Nujan Sam Pema Gisa Dompolam Yasin Chagi Nyudru Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadru Ki Jenge Alapti Jesus Guru Pema Siddhi Orgin Yuki no Jansam Pema
Dongpo Lam Yansen Chagi Nyodru Nye Pema June Jesudra Kodu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudandru Kim Jenge Laptir Shesu So Guru Pema Siji. Então, o Guru Rinpoche que estava à nossa frente, nos abençoando. Ele vem para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, se reduz de tamanho, da natureza luminosa. A gente pode imaginar que ele desce através da coroa da nossa cabeça, descendo pelo nosso canal central, e repousa na altura do nosso coração. E aí nós recebemos, consolidamos, percebemos que corpo, fala e mente, Guru Rinpoche são inseparáveis do nosso corpo, fala e mente. Com essa realização, com essa motivação, com essas bênçãos, a gente vai fazer a nossa prática de hoje. Então, peço para vocês encontrarem uma posição confortável, que a gente vai fazer uma sessão de 24 minutos, conduzida pela Giane. Essa é um áudio mais antigo, onde está só realmente a voz da Giane, não tem o lama, mas essa condução é atenção plena à respiração. Tá? Então, é a condução mais básica assim, do processo de desenvolver a atenção com foco na respiração, que é o tema do nosso encontro hoje, vai ser os objetos da prática de Shamatha. Então, hoje a gente vai fazer essa prática de usar a respiração como nosso foco de atenção. Lembrando que sempre o Lama tem um processo preliminar à prática principal, que é estabelecer o corpo, falhamente, seus estados naturais, né? E aí a gente parte para a prática principal, que hoje vai ser a atenção plena à respiração. Então, encontre uma posição confortável, para a gente aproveitar essa condução. Se vocês estiverem muito doloridos o corpo, podem fazer deitados. Não tem problema. E a gente segue, então, para a prática. Deixe que o som deste sino seja um sinal para que a consciência retorne ao corpo aqui e agora. E para que você possa lembrar da intenção de cultivar um profundo bem-estar de corpo e de mente. Deixe a atenção descer pelo campo do seu corpo até o contato com o chão. Mantenha a consciência no modo de testemunhar, claramente atenta, mas quieta, não reativa, sem ser aprisionada pela imaginação ou por pensamentos discursivos. Repouse no estado de pura atenção. Deixe a consciência preencher todo o espaço do corpo. Assim, permaneça atentamente presente em todo esse campo somático. Deixe o corpo à vontade. Libere contrações e tensões, seja nos ombros, no pescoço ou nas costas. Traga a atenção para a face. Solte todos os músculos da face.
Solte os olhos, a testa, a mandíbula. Solte a língua dentro da boca. Solte a garganta. Tranquilize o corpo, especialmente com cada expiração, que é uma ocasião natural para soltar. Os olhos podem ficar abertos, fechados ou semiabertos, como preferir, mas deixe-os soltos, sem qualquer foco. Deixe o corpo relaxado e imóvel e sustente uma postura de vigilância, com a coluna ereta e o externo levemente elevado, peito aberto. Assim, conforme você inspira, as sensações da respiração surgem no abdômen que se expande sem qualquer restrição. Mesmo que a respiração esteja superficial, o abdômen expande quando você inspira. Se a respiração estiver mais longa, o abdômen, o diafragma e o tórax se expandem quando você inspira e relaxam quando você expira. E assim estabelecemos o corpo em um estado de equilíbrio, em seu estado natural, relaxado, imóvel e vigilante. Passamos agora à respiração. Deixe a respiração fluir naturalmente, sem qualquer esforço e sem qualquer restrição. Permaneça apenas atento às sensações da respiração, sem qualquer preferência e sem interferência. A chave aqui é a expiração. Relaxe mais e mais o corpo e libere completamente o ar, soltando gentilmente qualquer pensamento, memória ou imagem mental. Deixe que o finalzinho da expiração seja uma ocasião de confiança total. A confiança de que você pode liberar completamente o ar até que não reste nada e de que não há qualquer necessidade de fazer qualquer esforço para inspirar. Deixe a próxima inspiração fluir em seu próprio tempo.
Contente-se com o que receber, seja uma respiração curta ou longa, seja o fluxo da respiração regular ou irregular. Confie em seu corpo e deixe-o respirar. Você verá que há uma sinergia entre estabelecer o corpo em seu estado natural e a respiração em seu ritmo natural. Uma prática aprofunda a outra. E durante os próximos minutos desta sessão, deixe de lado todas as preocupações sobre o futuro e o passado, todas as expectativas e todos os temores. Tranquilize-se, permita que a sua mente permaneça despreocupada. Dê-se ao luxo de repousar no momento presente, abandonando o passado e o futuro. Esteja apenas presente. E assim, estabelecemos o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Com base nesse estado de relaxamento, passamos agora a cultivar explicitamente a qualidade de estabilidade da atenção. Para isso, seremos seletivos, focando deliberadamente a atenção nas sensações táteis relacionadas à respiração, na região do abdômen. Observe o mais continuamente possível esse fluxo de sensações táteis, enquanto o ar entra e sai. Procure sentir diretamente o movimento dos músculos do abdômen, sem imaginar o corpo, sem pensar a respeito da respiração. Apenas sinta de forma direta. Intensifique e foque a atenção quando o ar entra. E em seguida, quando o ar começar a sair, relaxe, solte. Focar com mais intensidade na inspiração é um antídoto natural para sonolência e torpor. E relaxar completamente na expiração é um antídoto natural para a agitação e para a distração. Libere toda a energia associada às tensões. Da melhor forma que puder, deixe que a sua atenção se mantenha conectada com as sensações do abdômen subindo e descendo durante todo o curso da respiração. Experimente o artifício de contar as respirações e veja se isso ajuda ou não.
Ao final de cada inspiração, conte 1. E na expiração, solte completamente. Ao final da próxima inspiração, conte brevemente 2 e solte. Conte de 1 a 21 se achar útil. Reinicie caso se perca na contagem. Lembre-se que o foco desta prática de shamatha é a respiração e não a contagem. Caso você perceba que se distraiu, alegre-se por ter notado. A prática é essa: trazer a mente de volta e de volta ao foco, com gentileza e alegria. Relaxe completamente, solte o que quer que tenha carregado sua atenção e retorne às sensações da respiração. E caso sua consciência se desinteresse e fique sonolenta, renove o interesse pela prática, restabeleça a clareza da atenção e retorne ao foco. Escolha a paz e a quietude ao invés dos estímulos. O campo de sensações táteis é silencioso por natureza. A mente se tranquiliza naturalmente. Seguimos agora em silêncio.
E aí, mais fácil a prática de hoje? Notaram a diferença? Muito bom. Essa prática é bem mais, dá mais chão para a gente, assim, para o desenvolvimento da atenção, né? Porque primeiro ele faz aquela preparação de base mesmo, que estabelece o corpo relaxado, quieto, vigilante, a respiração no seu ritmo natural, trazer a atenção. Aí ele só fala em relação à mente, ele só fala para a gente soltar o passado e o futuro, ficar no presente, né, com a mente aqui e agora, se permitir estar aqui agora. E aí começa a prática principal de cultivar a atenção por meio da atenção plena à respiração. No caso, focando as sensações táteis da respiração no abdômen. Né? Porque tem também umas diferenças, umas nuances. E vocês viram que essa prática faz a gente cultivar a estabilidade da atenção. Porque a gente tem um foco, que quer dizer, poderia ser, por exemplo, o corpo todo, o fluxo todo, o ritmo todo da respiração. Aí a gente cultiva mais relaxamento com essa prática. Mas quando a gente vai diminuindo, vai tornando o ambiente de atenção mais restrito, que no caso foi as movimentações do abdômen, né, relacionadas à respiração, então a gente já mantém um foco mais determinado, aí a gente cultiva a estabilidade da atenção, que seria, a meta seria a gente manter a prática toda, a atenção simplesmente atenta ao fluxo da inspiração e da expiração, seja como ela for. Inspirando, sabendo que está inspirando, expirando, sabendo que está expirando. Essa seria a prática principal. Cultivar a atenção plena, né, usando a introspecção para saber se desviou ou não se desviou. Se desviou por distração, solta a distração, relaxa e retorna. Se desviou, se percebeu que a mente começou a ficar meio sonolenta, revigora o interesse pela prática e volta o foco da atenção. É a instrução de base. Mas a prática é só essa. Então, essa é uma prática, assim, no caminho mais gradual de Shamatha, que é quando o Lama explica lá no Revolução da Atenção, ele vai sugerir que nos estágios preliminares de Shamatha a gente faça a prática de atenção plena à respiração. Então, do primeiro ao quarto estágio, ele sugere fazer prática de atenção plena à respiração com algumas nuances. Aí ele vai modificar aí as nuances, que a gente vai sutilizando a observação da respiração. O corpo todo, o abdômen, e aí só a entrada das narinas. Que isso vai dando, a gente vai treinando a atenção, deixando a atenção mais refinada, dependendo do objeto da atenção. Quanto mais sutil o objeto, mais refinada a atenção. Né? Porque quanto mais grosseiro, mais fácil manter a atenção ali. Quanto mais sutil, mais difícil manter a atenção. Então, a gente está treinando a atenção, deixando a atenção cada vez mais estável, né? E refinada. Então, esse é o cultivo do caminho de Shamatha, que é super importante para manter Na verdade, nós estamos preparando essa mente, nós estamos cultivando um instrumento de sabedoria, que vai ser a mente calma, pacífica, focada, como ele gosta de brincar assim, né, como um raio laser, né, muito penetrante. Que aí com essa mente que a gente vai poder realmente atravessar a confusão. Aí vem as práticas de Vipassana. Então, tem todo um caminho de desenvolvimento da atenção. Que aí, se der tudo certo, eu estou com a aspiração, não sei se vocês concordam aqui, de a gente estudar no domingo de manhã e na quinta de manhã, como a gente estava fazendo, eu vou usar o Revolução da Atenção para a gente dar esses passos um pouco mais atrás, a gente compreender um processo mais lento, e porque também nesse livro é muito rico, o Lama traz muito detalhe sobre os obstáculos, sobre como a gente vai ganhando esse processo da atenção, a importância de desenvolver a atenção. Então, é muito rico esse livro, é maravilhoso. Assim, quando eu li a primeira vez, nossa, eu tinha comprado já ele antigo, uma versão antiga até, quando eu comprei a versão nova, e antes do retiro de 2020, de 8 semanas, que eu ia até para a Itália, terminando por conta da pandemia, foi que eu peguei esse livro, nossa, quando eu li não larguei ele, assim. Eu já estava no ambiente de prática, em casa, assim, então eu peguei mesmo, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, assim, é muito rico, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de olhar esses ensinamentos que o Lama, né, carinhosamente nos ofereceu, e está aí traduzido em português, está o livro, então é muito rico.
E aí a gente vai casar, claro, esse estudo desse livro com o que a gente está fazendo agora no desenvolvimento da atenção a partir dos ensinamentos do Dzogchen, que tem uma diferença aí, tem uma diferença. Mas pode ser que não é, como, por exemplo, hoje no ensinamento do Retiro de 8 Semanas de hoje, que foi realmente porque ele deu ontem, que eu vejo um dia depois, né, porque fica disponível, ele deu uma ênfase hoje de que ele disse, meu conselho para vocês, para nós, enquanto sangue que está querendo desenvolver de fato esse caminho de shamatha, para realmente chegar na natureza, né, para poder praticar de fato o olhar do Buda na nossa própria mente, a gente dá um passo atrás e estabelecer o corpo em seu estado natural, estabelecer a respiração no seu ritmo natural. Sem isso, não tem como estabelecer a mente em seu estado natural. Então, ele foi enfático hoje, assim, para a gente. Enfático. Enfático. E ainda sugeriu que a gente faça, por exemplo, a etapa de cultivar o corpo em seu estado natural, a gente faça em Shavasana, para a gente realmente dominar a experiência de relaxamento, de fato. Porque em Shavasana nós estamos emulando um corpo de um cadáver, que não tem esforço nenhum para se manter. Claro que algumas pessoas vão sentir um pouco de desconforto em deitar, mas tem que saber como deitar, acomodar a coluna, né? A prática de Shavasana, a Shavasana é uma postura do yoga. Tem que saber ficar nessa postura, não é de qualquer jeito que você deita. Então tem que saber alongar a lombar para não ficar, né, fazendo tensão na lombar, se for necessário botar uma almofada nos joelhos, se for necessário colocar uma almofadinha aqui para fazer a curvinha da cervical. Então tem todo um cuidado para você realmente ficar bem relaxado, bem acomodado, abrir as escápulas, botar os braços com as mãos para cima, para poder abrir bem o peito. Então, tem toda uma ciência nessa postura de Shavasana. Quem tiver vontade de explorar essa prática a partir de Shavasana, eu sugiro que procure uma orientação sobre como fazer essa prática, tendo em vista a sua necessidade, que é o seu próprio corpo, e tente fazer isso. Eu mesmo vou tentar fazer isso, que eu nunca faço em Shavasana. Mas ele está dizendo, façam, cultivem isso em Shavasana. Ele teve, inclusive, a orientação direta do Iyengar, porque ele teve problema sério no caminho dele. Ele conta, tem até um vídeo que ele conta isso, como foi esse processo dele, que aí o Iyengar disse, eu lembro, ele lembra até hoje a Iyengar falando comigo, que ele passou 6 meses com a Iyengar lá na Índia. Ele falando comigo assim, de forma bem, que ele olhar assim, bem esquisito, assim, do Iyengar, bem forte, assim, né? Se você não dominar a postura de Shavasana, você não vai estar pronto para a meditação. Ele disse isso para o Lama Wallace. Então, o Lama Wallace é um dos poucos mestres. Ele disse que o Gyatro Rinpoche também sugeriu isso, fez essa sugestão de fazer, para os ocidentais principalmente, fazer Shavasana. Mas nenhum mestre sugere para fazer a prática deitado. Porque também tem todo um processo aí. Porque ele passou por essa experiência e ele teve as instruções diretas de um grande yogi, né, do caminho do yoga, que foi o Iyengar, e era um professor muito sério, o Iyengar, né? Ele, na verdade, era um yogi, assim. A prática da yoga não era para fazer cultura física, era para iluminação, né? Então, ele dá esses recados para a gente. Então, tá. Então, queridos, eu peguei essa prática hoje, porque hoje o nosso tema começa, né, a estudar os objetos. Vamos lá para o texto. Depois eu fiz um resuminho aqui para a gente dar uma olhada no conteúdo de hoje. Deixa eu pegar aqui o texto. Cadê ele? Então, nós paramos aqui, né? Nós vamos hoje entrar nos objetos de meditação para a estabilização da mente. Tá. Na prática budista, podemos escolher um objeto para estabilizar a mente entre várias opções. Um método bastante comum na tradição budista tibetana principalmente, é focar uma imagem do Buda. Primeiramente, tomamos um objeto físico, como uma estátua ou uma imagem, assim, um cardzinho, né? Normalmente eles gostam de usar muito, deixa eu pegar um aqui mais tibetano aqui. Não tem nenhum aqui. Por exemplo, o Buda Amitabha, né? Então, eles gostam de usar uns cartõezinhos assim, né? Para a gente focar a atenção, né, na imagem. Então, você pode usar, então, primeiro você pega um objeto físico, que pode ser uma imagem ou uma estátua,
e olhamos para ela, para essa imagem ou para essa estátua, até que estejamos bastante familiarizados com a sua aparência. Em seguida, fechamos os olhos e criamos uma cópia dessa imagem com a imaginação. Porque aí o ponto da prática que os tibetanos fazem, principalmente por conta do Vajrayana, porque no Vajrayana, nas práticas de sadhana, tem muita visualização. Tem muito uso da imagem, de manter na mente a imagem. Então, uma forma deles, que os tibetanos que praticam muito o Vajrayana fazem, é usar essa imagem mental para sustentar. É uma forma indireta na prática do Vajrayana eles praticarem shamatha, que é sustentar a imagem na mente. Né? Bom, então, isso é como ele está dizendo aqui, com uma forma comum tibetana de praticar shamatha, que é sustentar uma imagem na mente. A prática verdadeira, então, para os tibetanos aí, não é a visual, né? Você está ali com a imagem na frente assim. Essa é apenas uma preparação, pois o objetivo é estabilizar a mente e não o olhar. Então, eles usam uma imagem ou uma estátua para realmente você captar as nuances da imagem, para aí você reproduzir aquela imagem na mente. E aí fazem a prática de shamatha, sustentando a imagem na mente. Quando começamos a tentar visualizar o Buda, mas fiquem relaxados que não é esse objeto, ele não vai sugerir para a gente, tá? Então, relaxem aí que não é por aí. A não ser que a pessoa tenha muita afinidade com isso, com produzir imagens na mente, né? Mas tudo bem. Se for o caso, aí é uma boa prática, um bom objeto para a pessoa, né? Mas, normalmente, eu mesmo tenho uma maior dificuldade de produzir e sustentar uma imagem na mente. Assim. Quando começamos a tentar visualizar o Buda, a imagem mental é um pouco indefinida e extremamente instável. Veja como é que eles treinam a atenção. É nesse processo de vai tentando manter a imagem clara, cada vez mais vívida e estável na mente. Certo? É possível que não sejamos capazes de criar absolutamente nenhuma imagem mental. Lembro-me, ele está dizendo, né, de ter ensinado essa técnica há muitos anos para um grupo de alunos nos Alpes suíços. Depois de termos praticado juntos por mais ou menos meia hora, fizemos uma pausa para discutir as primeiras experiências. E um aluno levantou a mão e, com alguma consternação, confessou que não era capaz de ver imagem nenhuma do Buda em sua mente. Isso lá na Suíça, o Lama, né, estudando e praticando com alguns alunos. Né? Por algum tempo, a mente desse aluno, né, sua mente ficou em branco. E então, finalmente, a imagem de uma gaivota voou pelo espaço da sua mente. Uma coisa totalmente fora do que estava programado na prática, que ele visualizar uma imagem do Buda. Né? Aí ele vai dizer, embora o método descrito acima tenha muitas vantagens, porque vai trabalhar diretamente com a mente, ele não é ideal para todos. Para que seja eficaz, é preciso ter uma mente razoavelmente calma. Para os nossos ocidentais, então, já é um método que mais ou menos não vai funcionar, né? Que a nossa mente é muito agitada. E ter profunda fé e reverência pelo Buda também é de grande ajuda. Por isso que funciona muito para os tibetanos, que eles têm uma mente muito mais calma, que funcionava, né? Vamos chamar assim, porque hoje Tibete é uma outra coisa, né? Com a invasão da China. Mas no tempo, né, dos praticantes ainda, né, quando o Dharma florescia no Tibete, então para eles era muito, muito fácil usar, porque eles tinham muita devoção, eles tinham uma mente muito calma, e era uma forma muito sutil dos mestres já a introduzirem shamatha com foco na mente para os tibetanos, entende? Então, eles também tinham profunda fé e reverência pelo Buda. Então, para pessoas de natureza devocional, essa pode ser uma prática bastante inspiradora e eficaz para estabilizar a mente, que era o caso da maioria dos tibetanos. O coração do praticante se alegra ao trazer o Buda à mente com devoção e, consequentemente, o entusiasmo pela meditação aumenta. Por outro lado, se a pessoa tiver a mente muito agitada e pouca fé, essa técnica e outras técnicas de visualização podem produzir tensão e infelicidade. E esses problemas podem aumentar conforme a prática se intensifica. Então, ele fez esse comentário aqui porque, tradicionalmente, é uma forma de introduzir a prática de shamatha, através de uma imagem mental.
E a gente vai ver isso em muitos livros budistas. Até porque eles vêm de ensinamentos do Budas, de mestres que praticavam, que tinham alunos tibetanos. Mas quando os mestres vão chegando no Ocidente, eles vão vendo que, opa, tem que haver mudanças aí, porque a condição da mente dos praticantes de outras culturas é bem diferente, né? E isso pode, em vez de ajudar, pode obstaculizar a prática, né? Como o próprio Lama viu quando ele começou a ensinar aqui, né, para ocidentais, né? E ele mesmo sofreu processos nele, muita tensão na prática dele, muita coisa que ele fez errada, assim, que foi muita tensão envolvida na prática, né? Então, ele bateu muita cabeça também no próprio caminho dele, assim. Com uma mente agitada e conceitualmente congestionada, o simples esforço de imaginar um objeto visualizado pode ser muito desgastante. Portanto, o praticante que se dedica a práticas de visualização, especialmente durante várias sessões de um dia, se a pessoa estiver em retiro, né, e tal, precisa estar ciente do seu nível de tensão. É importante que a atenção, né, no corpo, na mente, não fuja ao controle, pois se isso acontecer, ao invés de estabilizar a mente, a prática poderá causar danos ao sistema nervoso, e pode vir aqueles nhames todos que a gente está já olhando por aí, né? Então, desequilíbrios no corpo, na energia e na própria mente. Então, não é... Esse, então, é... Primeiro que a pessoa não deve entrar em um retiro sozinha. Ela tem que estar sob orientação, porque a gente já minimizar os problemas, né? E segundo, a gente vai já começar a experimentar as diversas abordagens de prática para ver aquela que funciona melhor para a gente. Então, essa a gente vai poder escolher a forma que melhor funciona para a gente, né? Então, ele falou aqui sobre cultivar a chama a partir de um objeto, né, ou de uma imagem mental. Outro método que é amplamente praticado, especialmente nos países budistas do leste, né, e do sudeste da Ásia, é concentrar a atenção na respiração, principalmente as abordagens Theravada, Zen, né, e agora no Ocidente principalmente, né? Então, a gente vai usar a atenção na respiração. Um atributo-chave dessa prática, em oposição à visualização do Buda, é que o objeto de meditação, a respiração, está sempre presente, sem que tenhamos que imaginar. Então, é muito mais fácil, muito mais integrado, né, conosco mesmo. Assim. Então, a respiração é um objeto muito importante para usar para desenvolver chama, desenvolver atenção. Então, a atenção plena à respiração é praticada de muitas maneiras diferentes. Algumas pessoas se concentram no abdômen, subindo e descendo, enquanto o ar entra e sai. Outra técnica é concentrar-se nas sensações táteis associadas à respiração, desde as narinas até o abdômen. E ainda há um outro método em que nos concentramos nas sensações do ar passando pelas aberturas das narinas e acima do lábio superior. Então, são três, né? Ou percebendo todo o movimento, todo o fluxo da respiração, desde a narina até o abdômen, ou só concentrando no abdômen, ou só concentrando na entrada do ar nas narinas. Então, são três técnicas que têm objetivos diferentes. A gente vai ver depois no resuminho que eu fiz ali. Certo? Então, mas aí o foco está sendo a respiração. Seja se eu observo ela de forma mais ampla ou mais restrita, é a respiração que é o foco. É muito mais fácil para a gente, né? Aí ele vai falar de um terceiro método. Ele já falou usando um objeto, uma imagem mental, usando a respiração, com essas variações aí que são possíveis, e um terceiro método de estabilizar a mente envolve direcionar a atenção para a própria mente. Essa é a mais sutil de todas as técnicas mencionadas aqui, e suas recompensas são grandes. Vou discorrer mais sobre essa prática logo a seguir, mas antes gostaria de discutir alguns temas comuns a todos esses métodos de estabilização da mente. Então, esse tópico de tomar, então, de usar a mente, né, o foco da mente para a prática de shamatha, a gente vai ver no próximo encontro.
Inclusive, a gente vai começar o encontro com uma prática dessas, de atenção plena à mente, certo? Para a gente experimentar antes de estudar. Mas aqui ele vai trazer uns pontos importantes sobre a prática de shamatha. Ele vai dizer, há 2 aspectos da consciência. Acho que aqui nesse ponto, eu vou sair aqui e vou... por que eu saí? Não precisava ter saído. Deixa eu só buscar aqui. Eu vou mostrar aqui esse... Tá. Revolução da atenção. Aqui. Deixa eu agora... para ter tirado aqui. Só para vocês ficarem com um minutinho, aquele no livro Revolução da Atenção, na introdução, ele vai falar dessas 3 técnicas aqui. E aí, nesse livro Revolução da Atenção, ele escolheu exatamente as 3 técnicas para passar todo o desenvolvimento das 9 etapas do desenvolvimento da atenção e a culminância, que é a 10ª, que é o atingimento de shamatha. Então, ele vai dizer, para orientar os meditadores ao longo desses 10 estágios, 9 de desenvolvimento da atenção, e a culminância, que é o 10º, que é o atingimento de shamatha, escolhi 3 técnicas apresentadas nos ensinamentos budistas, que considero eficientes para as pessoas no mundo moderno. Essas 3 técnicas são a base para as 3 divisões desse livro. Então, o livro Revolução da Atenção tem 3 partes. Na primeira parte, então, ele vai dizer, para atingir os primeiros, para os primeiros 4 estágios, você deve praticar o método que achar mais fácil. Ele vai sugerir atenção plena à respiração. A partir do 5º estágio, a mente estará relativamente estável e você poderá utilizar técnicas mais sutis. Para atingir os primeiros 4 estágios, recomendo a prática de atenção plena à respiração, cujas variações podem ser encontradas no Zen, no Vipassana, no budismo tibetano. A atenção plena à respiração significa estabelecer sua atenção nas sensações relacionadas à respiração, trazendo sua atenção de volta continuamente, sempre que a mente devagar. Então, o foco da atenção é as sensações táteis da respiração no corpo, certo? Que é, como ele diz, uma dimensão de experiência não conceitual. Então, isso ajuda muito a gente, porque a gente tira o foco da mente, traz para as sensações táteis. Então, a partir do 5º estágio, recomendo um método chamado estabelecer a mente em seu estado natural. Nessa técnica, a atenção deve ser direcionada às experiências mentais. Todos os eventos, pensamentos, imagens mentais e emoções que surgirem no domínio da mente. Ou seja, a gente vai olhar para o espaço da mente e tudo que surgir no espaço da mente. Esse método é extraído do Dzogchen, ou linhagem da grande perfeição, mas também pode ser encontrado em outras tradições budistas. Com as instruções sugeridas, então, ele vai praticar de 1º ao 4, os 4 primeiros estágios, deixa eu ver aqui. O 1º ao 4º estágio, atenção plena à respiração. No estágio 5º, 6º e 7º, estabelecendo a mente em seu estado natural, ou tomando a mente como caminho, né? Como ele falou aqui. E o 8º e o 9º, então, ele vai dizer, com as instruções sugeridas, a partir do 8º estágio, passamos à prática mais sutil de sustentar a consciência da própria consciência. Essa técnica é chamada de shamatha sem sinal, sem objeto. Porque aí não tem um objeto para qual a mente vai focar, porque ela vai estar, na verdade, encontrando a sua base, vai estar repousando na consciência. Que a gente já viu isso aqui, né? O Lama já explicou, a gente já fez práticas aqui, mas aqui nesse livro ele vai explicar passo a passo de novo também. Então, ele vai dizer, então, que como é uma técnica, é a prática mais sutil de shamatha, porque é uma prática onde não tem um objeto ao qual focar. Não vai ser a consciência encontrando uma consciência enquanto um objeto. Não, é a consciência repousando no seu próprio lugar. Né? E aí, aqui, a prática não é propriamente desenvolver a estabilidade e a vivacidade da atenção, mas sim descobrir a quietude e a luminosidade inerentes à própria consciência. O treinamento da atenção à respiração pode ser útil a qualquer pessoa, incluindo aquelas que buscam, que é o primeiro passo, né? Os 4 primeiros estágios que ele vai usar a atenção pela respiração. Ele pode ser útil a qualquer pessoa, incluindo aquelas que buscam prevenir ou tratar transtornos de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Muitas pessoas consideram a segunda prática, a de estabelecer a mente em seu estado natural, a mais desafiadora.
Já alguns meditadores fazem essa prática com naturalidade. Da mesma forma, a prática da consciência é ainda mais sutil, podendo, no entanto, ser a ideal desde o início para aqueles que se sentem fortemente atraídos por ela. Você pode usar qualquer um dos 3 métodos para avançar ao longo dos 10 estágios do desenvolvimento da atenção, ou pode seguir a sequência descrita nesse livro, no Revolução da Atenção, né, que a gente vai estudar. A velocidade do seu progresso dependerá do seu grau de comprometimento e de quanto seu estilo de vida e seu ambiente favorecem a prática. Aquilo que a gente viu, né? Deixa eu pegar aqui o... Eu estou agora no budismo tibetano, né? Deixa eu achar aqui, budismo tibetano. Tá. Certo? Algum comentário antes da gente seguir? Interessante, né? A gente perceber que tem essa possibilidade, né? Assim, de se ajustar, de escolher o método. Mas o importante é a gente ver, experimentar as possibilidades, ver aquilo que funciona melhor para nós. Aí isso aí é uma decisão nossa. Entende? Mas a gente precisa... Oi. Flori, que eu vejo às vezes, né, em mim mesmo, às vezes simplesmente a concentração somente não funciona. Por exemplo, se tenho muito sonolência, né? Sonolência, então, sim. Isso, então pode acontecer que fica confusa. E então essa reorientação, concentrar-se na respiração faz muito bem. E a gente Faz pode muito também... bem, porque se volta de novo à base, né? Estabelecer a base, né? Isso. E a gente pode, inclusive, na nossa rotina de práticas, por exemplo, o melhor horário para praticar uma prática mais sutil é quando a mente está mais fresca. Então, se a gente pratica de manhã cedo, antes de começar as atividades, a nossa mente está mais propensa, e o nosso ambiente, o momento, mais propenso para uma prática, a gente fazer uma prática mais desafiadora. Mas se a gente vai praticar de noite, de tarde, aí a gente começar por uma prática que é muito desafiadora, a gente não vai avançar. E não adianta a gente estar batendo com... Não adianta, porque não é o ponto. O ponto é a gente realmente... A gente entender, a gente vai entender aqui que ele vai falar quais são as qualidades de shamatha que a gente tem que cultivar. Quais são as qualidades de shamatha que a gente precisa cultivar para que a prática funcione. Então, a gente vai ver agora. Ele vai falar. Então, então a gente precisa ter essa clareza e também do nosso momento. Então, a gente está num período de calma, tranquilidade, a gente aproveita para aprofundar a prática de forma... Né, e desafiando a nossa prática. Mas se a gente está num período de turbulência emocional, problemática, cansaço, trabalho, não sei o quê, então a gente volta para a base. Entende? A gente precisa ter essa flexibilidade e clareza e consciência do processo, do que vai funcionar melhor para nós aquele dia, aquele momento. Entende? E aí, quanto mais a gente tiver familiaridade com as nuances, com os diversos remédios, né, possibilidades da prática, aí a gente vai diminuir, a gente vai compreendendo melhor, a gente vai criando as condições melhor para a nossa prática avançar, a gente vai fazendo escolhas melhores no nosso processo, tá entendendo? E tudo vai funcionando melhor. Vai funcionando melhor. Mas isso é um amadurecimento de compreensão e de experiência na própria prática. Entende? Então, é um caminho. O Brahma até lembrou. Por exemplo, ele diz, a fase inicial de estabelecer, né, o relaxamento, a gente vai ver que as qualidades de shamatha, relaxamento, estabilidade e vivacidade. Ele diz, o relaxamento não é uma decisão, é um processo. Então, quando você faz o primeiro passo, estabeleça o corpo, alimento, seu estado natural, estabeleça o corpo, relaxado, quieto, vigilante. Aí você vai passar para a respiração e depois vai passar para a mente, você não vai esquecer o corpo, não vai esquecer a respiração. Eles vão estar integrados no processo e continuamente você vai manter, com a vigilância, com a introspecção, vai ver se está ok ali. Porque se não tiver, você tem que voltar e voltar para essa condição de estabelecer o corpo, se o corpo não tiver, se tem uma certa tensão, a posição não ficou boa, sei lá, então você volta e restabelece ali o equilíbrio. Entende? Porque estabelecer o relaxamento e a estabilidade são processos, não é uma decisão. Não é uma coisa, fiz, pronto. Não é assim. Né? Então, vamos lá seguir com o texto, porque aí ele vai clarear um pouquinho aqui, a gente tentar. Então, ele falou do terceiro método, né? Que é
estabilizar a mente, direcionando a atenção para a própria mente. Aqui ele não falou de consciência da consciência ainda, né? Só falou, que é um livro mais introdutório, né? O budismo tibetano. Ele só trouxe atenção plena à respiração, atenção plena, quer dizer, um objeto, né? Em uma imagem mental, ou atenção plena à respiração, ou atenção plena à mente. E nesse livro ele não vai falar aqui de consciência da consciência, não vai trazer essa prática aqui. Então ele vai dizer, há 2 aspectos da consciência, ele disse, antes dele falar sobre, né, como estabilizar a mente, né, o método de estabilizar a mente, voltando a atenção para a própria mente, ele vai falar no próximo tópico. Agora ele vai falar, discorrer, né, sobre temas comuns a todos esses métodos de estabilização da mente. Há 2 aspectos da consciência que são fundamentais em todas as formas de treinamento meditativo descritas anteriormente. A atenção plena, na verdade, a gente vai chamar isso, o termo técnico para isso são processos mentais, fatores mentais. Então, tem 2 aspectos aqui, então, fatores mentais da consciência, que são essenciais para todos os treinamentos em meditação, que é atenção plena, ou mindfulness, em inglês, e introspecção. A atenção plena é um fator mental, tanto a atenção plena quanto a introspecção, né? É um fator mental que nos permite focar um objeto com continuidade, sem nos esquecermos do objeto. É isso que nós vamos estar treinando nas práticas de shamatha, né? Manter a atenção num determinado objeto. Assim, se estamos focando as sensações da respiração nas narinas, a atenção plena, esse fator mental, nos prende ao foco nessas sensações continuamente. Quando a atenção plena se perde, que é o que a gente vai estar treinando aí, né? É a atenção, para tornar a nossa mente maleável, onde a gente colocar ela ficar, onde a gente quiser que ela fique, de forma maleável, sem tensão, e de forma sustentável, né? Então, quando a atenção plena se perde, a mente escorrega para longe do objeto, como uma foca escorregando de uma rocha lisa. Né? Se perdeu, ela se perde o objeto. A introspecção é outro fator mental cuja função é verificar ou monitorar a qualidade da própria atenção. Então, a atenção é assim, está direcionada, é o vetor que vai se direcionar para o objeto, o Lama gosta de explicar. E a introspecção é algo que vai se interpor periodicamente para monitorar o fluxo de atenção, certo? O Lama gosta de fazer esses mudras, né? Que é claro, a atenção a atenção plena direciona o foco no objeto e a introspecção monitora, entra em cena de vez em quando e monitora. Essa atitude da introspecção ela vai funcionar por um tempo, vai chegar um momento que não vai ser preciso mais usar a introspecção, porque a atenção vai estar completamente, a mente vai estar completamente maleável, treinada. Aí você não precisa mais estar usando esse fator aqui. Também porque a gente precisa também saber quando usar, para a gente depois não ficar criando um movimento na própria mente desnecessário. É como se fosse um antídoto, um meio hábil. Então, a gente tem que saber como usar e quando não usar, não precisar usar. Então, ele vai dizer, a introspecção, então, é outro fator mental cuja função é verificar a qualidade da própria atenção. Permite-nos checar se a mente meditadora está se tornando agitada ou dispersa, entediada ou sonolenta. Os 2 principais desequilíbrios da mente, da atenção, que é a distração e a lassidão, ou embotamento. É tarefa da introspecção nos proteger contra esses extremos de agitação e lassidão. Há muitos obstáculos internos à estabilização da mente, mas eles se resumem aos 2 extremos, da agitação e da lassidão. Lá no livro O Revolução da Atenção, a gente vai ter mais detalhes assim, que o Lama vai trazer para a gente. Isso vai ser muito bom, é muito rico assim, esse livro. A gente que está interessado nesse caminho de desenvolver a atenção para desenvolver a sabedoria, então é muito rico, é muito interessante a gente olhar, porque a gente vai cada vez mais ficando claro e vai trazendo mais energia para a nossa prática de
a gente querer cultivar essa mente, né? Então, há muitos obstáculos, mas os principais são esses dois extremos, agitação e lassidão. Obstáculos aqui é o desenvolvimento da atenção, né? De shamatha. Né? Então, a agitação é um fator mental, também é um fator mental. Aí tem mais dois fatores mentais. A agitação e lassidão são fatores mentais, são desequilíbrios, são kleshas, certo? São desequilíbrios da mente. Então, a agitação é um fator mental que dirige já só um minutinho, fazendo uma coisa. A introspecção e a atenção plena são fatores positivos da mente. Já a agitação e a lassidão estão classificados como os aflitivos, são aqueles que desequilibram a mente, junto com a ignorância, com os 6 venenos, né, tal. E aí tem mais uma lista de 20, além dos 6 principais, os 20 que dentre eles está a agitação e lassidão, que desequilibram a mente. Então, a agitação é um fator mental que dirige a atenção para longe do objeto da meditação. Então, desvia a nossa intenção, nosso intento de desenvolver a atenção, de manter a atenção no objeto, que é mindfulness, né? Tira a gente desenvolver mindfulness, esse fator mental. Esse obstáculo deriva do desejo. Se estamos meditando e, de repente, nos percebemos pensando em ir à geladeira, pegar algo para comer, podemos identificar esse impulso como uma agitação proveniente do desejo. A agitação atrai a mente para fora. Pode facilmente ser estimulada por som, como, por exemplo, de um carro passando por perto de nós, um pensamento, a gente também a gente tem desejo, a gente tem apego ao pensar. Então, a gente não consegue soltar a mente que pensa. A gente está sempre querendo avaliar, julgar. A gente é apegado ao processo de pensamento. A gente vai se ver apegado a isso, quando a gente começar a praticar shamatha. A gente vai ver todos os nossos desequilíbrios. E aí ele vai dizer, então, também um som. Por isso que o ambiente tem que ser muito... A gente tem que começar o processo de desenvolver a atenção num ambiente mais favorável, num momento mais favorável, para poder a gente ir ganhando terreno aí, né? Ganhando terreno, se familiarizando. A mente se agarra compulsivamente ao som, pegando uma espécie de carona mental e dá sequência com uma série de imagens e pensamentos. Então, esse é o processo de agitação que vem a partir do desejo, do apego, né? Inicia um processo de distração da mente. A gente perde o objeto da prática. Quando a mente não está agitada, aí ela está propensa a escorregar para o outro extremo, que é a lassidão. Esse fator mental não atrai a atenção para fora, como faz a distração, mas traz uma sensação de afundamento. A mente é absorvida pelo objeto, perde a nitidez, aí já fica aquela coisa assim, e aí escorrega para a sonolência. Então, a lassidão é um pouco isso. A mente não tem uma sensação de afundamento. Perdeu a clareza, perdeu o senso da prática, do ambiente onde está, do corpo e do objeto da prática, da atenção, e se concentra demais no objeto, aí termina se fundindo com o objeto. E aí escorregando, né, se afundando. Aí surge a sonolência. Nesse ponto, o objeto da meditação fica submerso sob as ondas da letargia ou da inconsciência. Então, os principais antídotos para a agitação e para a lassidão são a atenção plena e a introspecção. Ou seja, a gente vai cultivar esses dois fatores para sobrepujar esses fatores positivos, para sobrepujar esses dois fatores negativos, que normalmente são por onde a nossa mente anda. Ou ela está agitada, ou ela está embotada. Quando a gente para, a gente tem um hábito, por exemplo, de parar para dormir. Então, é natural que quando a gente para para meditar, a gente venha muita sonolência, porque a gente tem esse condicionamento. E se fazer deitado, então, em Shavasana, é um outro desafio, porque a gente fazer a prática em Shavasana é experimentar um total relaxamento, mas com uma total presença, uma total clareza. Então, é um desafio muito maior se a gente tem esse condicionamento forte de senta e já fica sonolenta. Então, deitada vai ser mais difícil. Então, primeiro a gente estabelece mais
atenção plena sentada, para depois experimentar deitado também, né? Que é super importante se experimentar deitado, porque a gente vai cultivar completo relaxamento, podendo acender completamente a nossa atenção, né, a vivacidade. Então, os principais antídotos, então, para a agitação e para a lassidão são a atenção plena e a introspecção. E os resultados de superar esses obstáculos são a estabilidade mental e a vivacidade. Esses são os frutos da prática de shamatha. A estabilidade meditativa implica necessariamente uma base subjacente de relaxamento e de serenidade. Veja que ele está falando aqui de 3 qualidades. Relaxamento, que é a base subjacente, e desse relaxamento, cultivando a prática de atenção plena e introspecção, a gente vai ter estabilidade mental e vivacidade. A mente se pacifica, então a estabilidade meditativa, né, para a gente ter essa estabilidade aqui, a gente implica primeiro ter uma base, né, a base de relaxamento e serenidade. A mente se pacifica e a atenção permanece no objeto ao qual a direcionarmos durante o tempo que desejarmos. Se diz que quando está se atingindo, né, os estágios mais avançados de desenvolvimento de shamatha, o praticante pode ficar horas em meditação, sem perder o objeto. Imagina ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas sem perder o objeto. Não é assim, flutuando, perdendo, voltando. Está 4 horas sentado, mas a mente flutuando, perdendo. Não, é 3 horas, 4 horas com o objeto sem perder o objeto. Então, essa é a mente do samadhi. Entende? Essa é a mente do samadhi. Então, ele vai dizer, então a mente se pacifica e a atenção permanece no objeto ao qual a direcionarmos durante o tempo que desejarmos. Vivacidade refere-se mais à clareza da atenção subjetiva do que à nitidez do objeto. Então, a gente começa a ter a mente fica clara, né? Subjetivamente clara, consciente do objeto, nesse sentido. Quando está presente, podemos detectar até mesmo as qualidades mais sutis e fugazes do objeto. Por exemplo, se estamos visualizando o Buda com vivacidade, naquela prática lá que os tibetanos gostam de fazer, ele vai aparecer. Se eu tenho uma prática já avançada no desenvolvimento da atenção, na estabilidade da atenção, então eu vou ter vivacidade, ou seja, a imagem aparece em nossa mente em 3 dimensões, e parece muito real, como se fosse estar vivo ali dentro. Eu vejo uma imagem real, assim, na mente. Se você tem noção da vivacidade que vem com o desenvolvimento de shamatha, né? Seremos capazes de ver a cor de seus olhos e cada dobra do manto. Ele surge quase tão claramente como se estivéssemos vendo diretamente com os olhos físicos. Essa vivacidade subjetiva é fundamental para focarmos a respiração, bem como a mente. Ou seja, é uma qualidade que vai ser realmente a finalidade do cultivo de shamatha, é obter essa vivacidade, que é exatamente essa vivacidade que vai permitir a mente penetrar aí as práticas de vipassana. É o laser, o microscópio está pronto, está afiado da nossa mente. A ferramenta está afiada. A ferramenta é shamatha, para aí usar como o instrumento para a sabedoria, se descortinar, para a gente olhar de forma profunda para a nossa experiência interna. Aí ele vai dizer, todos nós já tivemos momentos em que a atenção estava extremamente vívida. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando dirigimos um carro ou moto em alta velocidade, em uma estrada sinuosa, ou quando escalamos uma montanha, porque assim, a gente está com um risco tão grande que aí a nossa mente se acende, né? Assim, a gente fica completamente presente. Mas ele diz, mas geralmente, a gente pode até ter tido experiências como essas, mas geralmente quando temos essa vivacidade mental, ela está associada a um alto grau de tensão. E a mente não está nem serena e nem estável. Está, né, assim, sobressaltada. Alerta, mas sobressaltada e tensa. Né? Por outro lado, a estabilidade mental é uma experiência comum quando estamos agradavelmente cansados e nos deitamos para dormir. Porém, nesses casos, é raro haver muita clareza de consciência. Ou seja, a gente já vivencia isso. Tanto a vivacidade, mas em momentos assim, de tensão, né, de apreensão, que exige nossa presença, ou então estabilidade mental, quando a gente está se organizando, saltando para dormir. Mas aí
a gente não tem clareza. Então, aqui ele vai falar, então, desses... Deixa eu ver, pronto. Então, o desafio da prática, terminando aqui o foco, aí eu vou trazer para vocês um esqueminha que eu fiz. O desafio da prática meditativa de quiescência, de shamatha, é cultivar a estabilidade integrada à vivacidade, gerando uma qualidade extraordinariamente útil de consciência. Para que isso aconteça, os meditadores experientes descobriram que devem seguir uma sequência de ênfases na prática. Primeiro, buscam um estado mental relaxado, virtuoso e alegre. Sobre essa base, enfatizam a estabilidade. E, em seguida, finalmente, priorizam a vivacidade. Nunca é demais enfatizar a importância dessa sequência. Certo? Então, aqui é o caminho de shamatha. Então, para a gente também realmente desenvolver essa capacidade de manter a atenção com sustentabilidade, primeiro tem que ter relaxamento, aí a gente cultiva a estabilidade da atenção, para depois disso vai resultar a vivacidade da atenção, porque a vivacidade você não produz, ela vem com o relaxamento e com a estabilidade. Aí ela se revela, né? Se expressa, se pole, né? Vamos chamar assim. Aí eu fiz aqui tinha um esqueminha aqui, que eu só aproveitei e dei uma melhorada. Ai, não abri, peraí. Eu abri, tá aqui. Só para a gente, às vezes a gente visualizando, né? Eu sou muito assim, memória visual, eu tenho que visualizar as coisas. Né? Deixa eu botar para cá esse negócio aqui. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Tá. Então, aqui, na prática de shamatha, a gente vai ver quais são as qualidades que a gente vai desenvolver. A prática principal, o trabalho principal de desenvolver a atenção está na nossa mente e consciência, certo? O desenvolvimento da atenção está ligado à mente e consciência. Mas, claro que a nossa mente e consciência não está dissociada da energia, que aqui está representada pela fala ou pela respiração, que é o nosso corpo sutil, e nem do nosso corpo grosseiro, certo? Então, para a gente cultivar essas qualidades na mente, que ele acabou de falar, relaxamento, estabilidade e vivacidade, que você vai ver que no próximo tópico ele vai usar essa imagem da árvore, né? O relaxamento é a base de toda a prática meditativa, como se fossem as raízes, o fundamento, a base. Sem raiz, a árvore cai, né? Então, a raiz, assim, o fundamento das práticas de desenvolver a atenção, né, relacionada à mente e consciência, é o relaxamento. Depois, com base no relaxamento, vem a estabilidade, é como se fosse o tronco da árvore, que é para manter a atenção no objeto escolhido. E aí, com relaxamento e com estabilidade da atenção no objeto, vai surgir a vivacidade, que é a clareza, a nitidez da consciência. Aí está representada pelas folhas, porque aí você vê o quê? Alta definição, aí você vai ter uma clareza na mente, uma autodefinição, ele gosta de dizer, uma HD, assim, uma mente que se torna HD, assim, que vê tudo claramente, detalhadamente. Então, esse aqui é o cultivo da prática de shamatha, as 3 qualidades principais que vão ser cultivadas na mente para que ela, né, obtenha essa, né, estabilidade e vivacidade da atenção, que estão focadas no relaxamento. Mas, para isso acontecer na mente, a gente tem que trabalhar primeiro com o corpo, porque essa mente está incorporada, né? Tem que trabalhar primeiro com o corpo e depois com a respiração, que está ligada ao nível de energia, que é o prana, porque o prana, ele disse, se a gente não estabilizar corpo e energia, né, que está ligada à respiração prana, a gente não estabiliza a mente. Porque ele diz, a mente e o prana, a mente grosseira e o prana são coextensivos. Se eu não trabalho energia, eu não consigo sustentar a estabilidade da atenção e muito menos a vivacidade. Então, por isso, quando ele diz que o Golema gosta sempre de colocar a gente primeiro para estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, não é isso? Então, estabelecer o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Veja que o relaxamento está também ligado ao corpo, relaxamento, quietude e vigilância. Então, aqui eu preparo o corpo para a prática. Aí isso eu tenho que realmente... Aí, quando eu preparo isso, né, como ele disse, isso não é uma decisão, é um processo. Então, eu estabeleço, e aí, enquanto isso aqui está sendo mantido,
eu vou estabelecer a fala ou a respiração no seu ritmo natural. Quando eu falo em respiração, eu falo respiração seguindo o seu ritmo natural. Se eu falo estabelecer a fala no seu estado natural, é silêncio interno e silêncio externo. O silêncio externo é fácil, fecha a boca. Mas o silêncio interno, que é o blá, 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 blá da mente, que a mente está sendo movida pela energia, quem faz a mente produzir pensamentos é a energia, é o prana, que está ligada às nossas energias kármicas. Então, a gente precisa desse silêncio interno. E como a gente cultiva esse silêncio interno? Aí a gente vai usar a respiração para isso. Por isso que a gente vai cultivar a atenção plena nas sensações da respiração, deixando que ela siga o seu ritmo natural. Porque como a respiração, as sensações táteis da respiração são não conceituais, ela já favorece o silenciamento da mente, certo? Mas aí a gente vai deixando que a respiração siga o seu ritmo natural, e aí a gente tem aquele segredinho, né? Na expiração a gente solta, a gente amplia o relaxamento do corpo, solta qualquer movimento interno da mente. Então, na expiração, solta, e na inspiração, acende a atenção, assim, né? Acende a atenção, acende a presença ali. Aí, no caso, observando o próprio fluxo da respiração. Então, aumenta a atenção na inspiração e relaxa, solta na expiração. Então, esse processo aqui de estabelecer a respiração no seu ritmo natural é muito importante para continuar mantendo o corpo em seu estado natural. E preparar o terreno para aí fazer um bom trabalho em estabelecer a mente em seu estado natural. A gente vai ver na prática que a gente vai fazer, que é estabelecer a mente no estado natural, na próxima aula, que vai ser o foco na mente, né? Aí a gente vai ver como é difícil a mente ficar quieta. Como é difícil a gente não se perder, não entrar dentro dos pensamentos da mente. A consciência não ser arrastada pelos conteúdos da mente. Porque a gente vai estar ainda com um processo kármico ativado pelo prana, que não está completamente acalmado e pacificado. Por isso que ele deu uma ênfase hoje, principalmente no ensinamento de hoje, que é muito importante essas duas fases aqui, ó, para a gente realmente ter condição de manter a mente em seu estado natural. Então, aí a gente diz assim, não pense que o serviço está feito aqui, rapidamente corre para cá. Não. É um processo aqui, e quanto mais a gente dedica tempo aqui para estabilizar isso aqui, por exemplo, uma sessão inteira de mantendo o corpo no estado natural, uma sessão inteira mantendo a respiração no seu ritmo natural, sem perder, 24 minutos, sem perder a atenção ao fluxo da respiração, é um indicativo de que a energia, o prana está sendo mantido, está sendo aquietado. Aí a gente está pronto para uma segunda sessão com foco na mente, por exemplo. Entende? Então, a gente ganhar terreno aqui, nessas práticas aqui. Para aí depois a gente realmente ter a base, o fundamento para ir com as práticas que vão olhar diretamente para a mente e para a consciência. Quiçá a consciência ainda. Certo? Então, a gente sabe que isso aqui é um trabalho importante que precisa ser feito. Não é assim, preliminar e está feito. Não está feito. E hoje o Lama enfatizou assim, bem claramente. Certo? Então, aí a gente vai ver que tem uma sinergia, que está aqui nesse cantinho, né? Há uma sinergia, o Lama está falando muito sobre isso, né? Entre o corpo, a fala e a mente para estabelecer o equilíbrio da atenção. Então, eles estão interligados, entende? Estão interligados, profundamente interligados. Quanto mais o corpo está aquietado, mais a respiração vai ser fácil você conseguir estabelecer. E quanto mais o corpo e a respiração estão nos seus ritmos naturais, mais fácil vai ser estabelecer a mente no estado natural. Tá? Então, eu quis trazer essa aqui para a gente... E sobre o nosso encontrinho de hoje, eu fiz assim uma síntese rapidinho, só para a gente se lembrar, né? Isso aqui eu usei um material do Glenn, é o aluno do Lama, né? O Lama, que eu sou fã, número 1, assim. A mente maravilhosa, organizada. Então, o Glenn colocou aqui assim, né? Lembrou aqui um ensinamento do Lama de Tsongkhapa, sobre as qualidades da prática de shamatha, né? Que a gente vai desenvolver. Relaxamento, estabilidade, claridade e vivacidade. Então, a concentração que você realizará aqui tem duas características especiais. Intensidade vívida, ou seja, uma clareza mental intensa, e uma estabilidade não discursiva, permanecendo unicamente no objeto da meditação. Isso aqui é como o Lama de Tsongkhapa explica o que vai ser cultivado em shamatha, né? Ele vai dizer, então nós vamos cultivar, na prática de shamatha,
essas três qualidades. E o Lama Wallace, no livro Revolução da Atenção, que a gente, quando for estudar, vai ver, e o Glenn trouxe aqui, ele disse, a relação entre essas três qualidades pode ser comparada às raízes, ao tronco e à folhagem de uma árvore. À medida que a sua prática cresce, as raízes do relaxamento se aprofundam, o tronco da estabilidade fica mais forte e a folhagem da vivacidade atinge grandes alturas, certo? Isso aqui é o que a gente vai cultivar, né? Aí ele vai dizer, ele lembrou aqui quais são as falhas que vêm, né? Na etapa do relaxamento, a falha que a gente vai encontrar é a tensão. Então, a gente vai ter que eliminar a tensão para poder ter relaxamento. Para a gente poder ter estabilidade, a falha é a agitação, que é a distração, que é aquele fator mental que dirige a atenção para longe do objeto, que normalmente surge a partir do desejo. Então, a gente vai ter que trabalhar a agitação, liberar a agitação para poder ter estabilidade. E aquilo que vai nos impedir de ter claridade e vivacidade também é a lassidão, que é o embotamento, o fator mental que traz sensação de afundamento, ou seja, a gente perde a nitidez do objeto. Então, a gente vai ter que também lidar com a lassidão, essa falha da lassidão, para obter claridade e vivacidade. Certo? E aí, a gente viu aqui como objetos da prática de shamatha, quem está falando aqui? A metáfora da árvore é perfeita, é isso mesmo, sim. E essa imagem que fez foi a G no curso dela, no CIB, né, do Cultivate Emotional Balance, eu peguei dela lá. Então, os objetos da prática de shamatha, né, que a gente viu, pode ser o corpo inteiro, o ritmo da respiração, que aí a gente é propício para o relaxamento. Então, se a gente está tendo pouco relaxamento, a gente pode fazer prática de atenção plena à respiração, mas olhando o corpo inteiro, assim, desde a narina até o abdômen. Se a gente quer focar mais estabilidade na prática de shamatha, usando a respiração, a atenção plena à respiração, então a gente foca no abdômen, como a gente fez hoje, na prática de hoje. E se a gente quiser desenvolver mais claridade na prática de atenção plena à respiração, a gente foca nas narinas, que é o que, mais ou menos, na sequência que o Lama vai ensinar no estágio 1, 2 e 3 do Revolução da Atenção. Como a gente desenvolver relaxamento, estabilidade e claridade, sutilizando o foco da atenção plena à respiração, certo? Aí a gente vai sutilizar o foco para ir sutilizando a qualidade, certo? Quanto mais simples o foco, né, aí você vai cultivar relaxamento, estabilidade e claridade. E tem também, que a gente já conhece, a abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração, que aí, aqui a gente precisou já ter sido apresentado a natureza da consciência, e repousando na quietude da consciência, a gente vai manter com o cantinho do olho a atenção plena ao fluxo da respiração ali, que é a abordagem Dzogchen, a atenção plena da respiração. O Lama já ensinou isso, a gente já viu quando a gente fez a revisão da fase 1. Né? E aí isso dá uma ancoragem na prática da atenção plena, essa abordagem Dzogchen. Mas aí aqui já precisa ter já ter sido apresentado a atenção plenamente, já ter diferenciado a consciência da mente, já poder estar repousando na consciência para só manter o Lama está usando aqui uma abordagem que ele está chamando tripla. Ele está chamando a abordagem do triciclo, nesse retiro de 8 semanas. Eu mantenho o foco principal e mantenho 2 olhinhos assim, o foco principal da atenção no objeto, da prática, mas eu mantenho, por exemplo, da atenção plenamente, mas eu mantenho uma atenção subliminar nas sensações táteis do corpo, no relaxamento do corpo, a partir das suas sensações táteis, e mantenho a atenção plena no fluxo da respiração, para não perder. Então, o Lama está dando essa abordagem meio que tripla, assim, mantendo o foco principal na prática, mas mantendo 2 olhinhos, assim, como tem na abordagem de Dzogchen, da atenção plena na respiração. Né? Eu foco na consciência da consciência, mas eu mantenho uma parte da atenção, um olhinho, um canto do olho em acompanhar o ritmo da respiração, para me manter no presente, a consciência no presente. Né? E aí tem outras imagens, né? Como ele falou, né? Tem a imagem mental do Buda, também tem gente que usa um objeto grosseiro, bastão, pedra, uma letra, né? Por exemplo, a letra A, ou um objeto que funciona melhor para você. Então, a prática de shamatha tem esses vários objetos. E tem a mente também, que a gente vai usar, né, que a gente não falou aqui. E aí ele nos falou também hoje as 2 ferramentas principais para a prática de shamatha, que é a atenção plena e a introspecção. Sobre a atenção plena, o Lama diz aqui no Revolução da Atenção, né, a abordagem moderna, ele faz uma crítica aqui, ele vai trazer. Primeiro aqui, a definição de atenção plena que a gente encontra no glossário
do Investigando a Mente. Ele diz assim, a atenção plena é a faculdade mental de prestar atenção continuamente, sem esquecimento, em um objeto com o qual já estamos familiarizados. Essa é a definição de atenção plena na prática budista tibetana, principalmente, na prática budista. Porque ele vai dizer, tem uma prática moderna do mindfulness, que o Lama cai em cima, que o pessoal coloca a atenção plena como se fosse ele botou aqui, deixa eu pegar aqui, a abordagem moderna da atenção plena é como se fosse assim, uma consciência não julgadora do que esteja surgindo no momento presente, uma atenção pura que surgiu no momento presente, sem nenhum foco. Essa é a abordagem desse caminho de mindfulness meio tornado meio que um negócio hoje, que está em todo lugar, nas organizações, né? Cultivo de mindfulness. É só uma atenção pura no momento presente ao que surgir. Então, isso não é atenção plena tradicional, como ensinado no caminho do Buda, certo? Ele faz essa ressalva. Ele vai dizer, a abordagem moderna do Vipassana considera a atenção plena como sendo percepção pura, momento a momento, não discriminativa. Então, isso não é atenção plena verdadeira. A tradição indo-tibetana, lá da Índia e do Tibete, entretanto, ou seja, diretamente ligada ao Buda, caracteriza a atenção plena como a manutenção do objeto da atenção em mente, o estado do não esquecimento, da não distração e da não divagação. Então, o cultivo da atenção plena pressupõe a sustentação da atenção em um objeto. Aí ele vai dizer, então, a atenção plena aqui, o Glenn trouxe, né, esses detalhezinhos para a gente olhar. Então, é literalmente uma lembrança, mantendo o objeto em mente. Essa atenção plena ela pode ser retrospectiva, ou seja, eu lembro das instruções da prática, super importante eu desenvolver a atenção para isso. Atenção plena focada no presente, mantendo o objeto em mente da prática. E a atenção plena prospectiva, lembrando o que fazer se surgir uma distração. Então, eu vou desenvolver não só a atenção plena focada no objeto da mente, eu vou desenvolver uma atenção plena retrospectiva e uma atenção plena prospectiva. Eu preciso lembrar das instruções da prática quando eu sentar para fazer a prática. Isso é uma atenção plena. Eu preciso saber o que eu vou fazer. E durante a prática, eu preciso saber o que eu tenho que fazer se surgir uma distração. Qual é o remédio que eu preciso aplicar? Então, a atenção plena vai envolver esses detalhes, essas nuances, nessa prática aqui. E a outra ferramenta, deixa eu descer aqui, a outra ferramenta, peraí que não está descendo aqui, é a introspecção. Aí a definição que está no dicionário, no glossário do Lama, que o Lama Alan Wallace preparou lá no livro Investigando a Mente, diz assim, introspecção, a faculdade mental que monitora o funcionamento do próprio corpo, fala e mente. Ela é crucial para todas as formas de prática espiritual, incluindo meditação. E na prática de shamatha, em especial, refere-se ao monitoramento do fluxo da atenção, mantendo cuidado diante da ocorrência de lassidão e excitação, os dois extremos que tiram a nossa... Já nas outras traduções, a vigilância, a introspecção também é muito diluída, como apenas um alerta, uma vigilância, assim, muito sem clareza do que fazer. É muito ampla, assim, um alerta, vigilância, assim, mas em relação a quê? Para fazer o quê? Né? Então, a introspecção, na verdade, ela é reflexiva, é um fator mental que vai estar ligado à prájna. A introspecção está ligada à prájna, veja que ela é sampradhyana, está ligada à prájna, à sabedoria, à inteligência. Então, a introspecção é um fator mental muito importante, está ligado à inteligência, não é uma coisa ampla, assim, vaga. Vigilância, alerta, vago, não. É com uma finalidade específica, monitorar o fluxo da atenção, no caso de shamatha, ver se tem lassidão ou se tem essa agitação, certo? Então, aqui umas definições que o Glenn trouxe de Buddhaghosa, de Shantideva e do Panchen Lama. A introspecção tem a característica de não confusão, tem clareza, discriminação envolvida. Sua função é investigar, ver claramente,
ela se manifesta como escrutínio. Certo? Isso foi Buddhaghosa falando sobre o que é introspecção. Já o Shantideva fala, em resumo, somente isso é a definição de introspecção. O exame repetido do estado do corpo e da própria mente. O exame. Então tem uma investigação, tem um olhar cuidadoso, né, nesse sentido. E já o Panchen Lodsan Chokyi Gyaltsen, ele fala, a atenção plena é principal. E se isso estiver presente, a introspecção, que se diz ser o resultado da atenção plena, ocorre naturalmente. Então, se tem atenção plena, eu cultivo imediatamente a introspecção, porque é aquilo que vai monitorar a atenção. Então, o principal é a atenção plena. Mas aí a introspecção é um fator que vai surgir com o próprio desenvolvimento da atenção plena. Quando eu estiver desenvolvendo a atenção plena, eu vou naturalmente desenvolver esse fator mental da introspecção. No caminho de Shamatha, o Lama vai trazer, né, passo a passo. O desenvolvimento da introspecção, o poder da introspecção, ele só vai surgir no 5º estágio. A atenção plena vai ser desenvolvida no 3º e no 4º. E no 1º e no 2º a gente vai compreender e lembrar das instruções primeiro. Que a gente vai ficar meio confuso, assim, o que eu faço? Eu sento e não sei bem o que fazer. Para não estar com o guia. Não estamos falando aqui de desenvolver a prática da atenção plena sozinho, sem usar um áudio, né? Então, no começo, no 1º e 2º estágio, a gente vai ter que tirar o áudio e a gente fica meio perdido. E aí, socorro! Então, o 1º estágio e o 2º estágio é meio que lembrar, compreender e lembrar das instruções. Saber o que fazer. Aí, o 3º e o 4º, a gente vai desenvolver a atenção plena. Então, no 5º, começar a desenvolver a introspecção. Só para vocês terem uma noção, assim, né? Que é um processo, tá? Gradual. Então, gente, eu acho que para hoje era isso. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não, é isso mesmo. É isso que eu queria comentar aqui nesse... Ok. Legal? Floridal, Oi. a introspecção, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Roberto. A introspecção já não tem uma pitada de vipassana? Tem, já Porque tem. você já está dando uma investigação, né? No processo se a atenção está realmente funcionando ou não. Já começa a ter clareza, né? Ter discernimento ali. Mas ainda está focado no desenvolvimento da atenção, da estabilidade da mente, entende? Depois é que vai ver a vipassana propriamente dita, vai ter introspecção mesmo, vai ter prajna, porque aí vai investigar a natureza da realidade, vai ver aquelas perguntas fatais para a gente atravessar a nossa experiência. Entende? Aí a gente vai estar com a mente propícia para isso, e com esses fatores bem cultivados. E aí vai ter prajna, principalmente prajna, para poder realmente a gente atravessar. Então tá, queridos, é isso aí. A gente segue nesse capítulo ainda, que esse capítulo, né, da meditação não podia passar assim, a gente não podia passar muito rápido, não, porque é o ponto, né, principal, assim. Depois vem ainda o capítulo, ele vai dar entre o capítulo de Vipassana, ele botou uma bondade amorosa no meio ali para a gente cuidar do coração e de estabelecer compaixão conosco mesmo, paciência, porque é uma prática que não é fácil. Olhar para a nossa própria mente, para a nossa confusão não é fácil. Precisa coragem e precisa muita amorosidade nesse processo. Então, a gente precisa unir as práticas do coração nesse processo, práticas de compaixão, amor, alegria, equanimidade. Tem que ter alegria na prática. O Lama disse, é fundamental ter alegria na prática. Enquanto não estiver surgindo alegria, a gente não avança no caminho. Entende? Então, precisa muito disso. Então, na verdade, é um processo complexo, assim. São várias práticas. Então, a prática do coração, prática de devoção horizontal e vertical, ou seja, com os seres, incluindo a nós mesmos como ser. Isso, quando ele fala incluindo os seres, é nós mesmos, tendo compaixão e amor pelos seres, inclui a nós mesmos como esses seres. Porque a gente vai ver que a nossa mente que a gente está cultivando parece que é uma outra coisa do que nós somos, pensamos que somos aqui. É como se a gente fosse uma outra coisa. Então, a gente tem que acolher a nossa experiência, acolher a nossa mente, acolher a nossa confusão no processo. Então, se a gente vai desenvolver compaixão e amor, é conosco mesmo primeiro que tem que começar, para depois a gente poder estender isso para os outros. Então, compaixão, amor, alegria, equanimidade, conosco primeiro, para depois a gente fazer isso com os outros. E aí, poder a gente daí avançar para as práticas de sabedoria. Aí vem o capítulo seguinte, depois, passa a bondade amorosa, os capítulos de atenção plena, as 4 aplicações da atenção plena, que é a Vipassana aplicada ao corpo, né, a fala,
os sentimentos, a mente e os fenômenos. A gente vai olhar com calma também esse capítulo um pouquinho, não vai aprofundar muito, mas a gente vai usar o guia do livro, né, porque é uma prática mais introdutória, assim, só para dar gostinho para a gente compreender o mínimo, para a gente aí tentar avançar, né? E aí tem os livros mais específicos do Lama sobre esses temas. Tem o livro de Shamatha, que é esse, tem o Stille the Mind, Aquietando a Mente, que aí é o livro mesmo da nossa prática que a gente está enfocando da fase 1, mas aí mais à frente a gente pode chegar no ponto de estudar o Aquietando a Mente. Mas aí vamos devagar, vamos passar pela base, que é os fundamentos da atenção plena, que é os fundamentos de Shamatha, que é a Revolução da Atenção. Aí depois a gente vai seguindo, que depois tem Vipassana, né? Tem um livro direto do Lama, que é Olhando a Mente, né? Que é Mind Closed, que foi traduzido pela Séries, está Olhando de Perto, são as 4, mas aí é um livro profundo, assim, é mais complicado. Mas a gente tem ela mais detalhadinha no Felicidade Genuína, que o Lama trouxe, né, no Felicidade Genuína com mais detalhe. A gente pode olhar depois, mais à frente, essa etapa no Felicidade Genuína, que tem mais detalhe. E a gente vai devagarzinho, assim, juntos, aprendendo e olhando e compreendendo para poder a gente ir estabelecendo familiaridade com a prática e com o que funciona melhor para nós, né? E não se esquecendo que o ponto principal está sendo o ensinamento de Dude Olinto. Mas hoje, com o conselho que ele deu hoje, dizendo, não adianta seguir para as práticas de focar a mente, de atenção plena unifocada, se você não tem o corpo e a energia estabilizada, somente o prana, a energia. Então, ele deu essa rasteira hoje, assim, esse conselho, na verdade. Porque ele está vendo, né? Que não adianta. Não é uma questão de querer, de decisão, é de ter a condição cultivada. É esse o ponto. E como ele está agora olhando os praticantes em retiro, mais próximos e tal, né? Ele está vendo as dificuldades que as pessoas estão tendo. Então, aí ele está dizendo assim, claro, vamos dar passo atrás, porque a gente precisa cultivar a base. Sem isso, a gente não tem como avançar, né? Então tá, vamos fazer a dedicação e até a próxima terça, que hoje eu já estourei o tempo aqui, desculpa. Vamos lá. Preste longa vida ao Lama Long Wallace. Tempa tuando de chan chen geu dan geu kun san zin pe makarai tenzin ke buja pe tempa dan ze trini da chin do seu aze takudrula jampe chachen pa que os andra menantendiu si kyam ala wala si jedapa e que buchem poza petendiu chi zanlin chi da que panuchu suge tenyi yu tambu tse pa Lopon ki ku tse trin Gedro conta pelando tripanze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dude Olimpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dude Olimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Vamos para a dedicação final. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização.
Gewadi Duda, Orgelama Trubine, Droatika Malupade, Sala Gopacho. Queridos, deixa eu dar um aviso. Eu criei na pasta do grupo lá, do Alan Wallace, do Drive, eu criei uma pasta estudo do livro Budismo Tibetano. Aí eu coloquei lá aquilo que eu compartilhei na última encontro, aquela tabelinha de Shamatha e tal, e coloquei alguns PPTs que eu já tinha compartilhado, e eu vou compartilhar esse áudio da meditação de hoje, que esse áudio não está por aí, assim. Então, esse áudio é um áudio antigo da Giane, que é a atenção plena à respiração. Eu vou compartilhar esse áudio para quem quiser aí pegar essa prática mais básica, assim, super legal para cultivar, principalmente nos horários que a pessoa está, né, menos favorável para a prática. Essa é uma prática boa de fazer. E também vou compartilhar esse arquivozinho de hoje, esse PPTzinho, tá? Com essas, se vocês quiserem olhar de novo ali, tá bom? Então tá. Um beijo, boa semana, boa prática. Obrigada, Flori, obrigada a todos. Tá, boa prática, hein? Obrigado, boas práticas, boa semana. Vou fechar.